Boa noite, pessoal. É muito bom a gente estar aqui na casa de Paulo de Tarso, cada quinta-feira, para nós estudarmos o Evangelho de Jesus. E sempre tem um irmão de boa vontade que vem aqui nos dar umas explanações, para que a gente possa criar o incentivo e o gosto da leitura e procurarmos, enfim, nos aprofundarmos, E como de costume, sempre quando iniciamos nossas atividades na casa espírita, vamos fazer uma pequena prece. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que aqui estamos para aprender um pouco mais sobre teus ensinamentos. Abençoe a nós todos, Pai, em especial o nosso palestrante, para que nós possamos todos absorver o máximo desse banquete espiritual. Que as palavras dele, do nosso irmão, possa transmitir com muita fidelidade todos os ensinamentos do Mestre, mas que nós também possamos estar preparados para absorver esses conhecimentos e colocá-los em prática na nossa caminhada evolutiva. Abençoa-nos, Pai, e que damos assim iniciado a nossa atividade da noite. Que assim seja. Ok. Muito boa noite a todos. Esse tema para a gente conversar é um tema que, no primeiro momento, a gente fica meio receoso, Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Será que isso é uma cobrança? Será que isso é um compromisso? Será que isso é, às vezes, até uma ameaça que está sendo feita, E se nós prestarmos atenção, não é nada disso, com toda certeza. É, antes mais, um bom lembrete fraterno de que nós estamos ricos de possibilidades. Quando nós viemos para cá, encarnados, nós temos inúmeros recursos a nosso dispor para ter uma jornada exitosa, de sucesso, de alegria, de realização, de concretizar os nossos próprios planos. Vamos imaginar assim que se nós estávamos lá nos preparando no plano espiritual e dissemos, olha, eu vou levar uma bússola, vou levar uma corda, vou levar um cantil, vou levar um livro, vou levar tudo. Quando a gente vem para cá, a gente não está precisando de bússola, não está precisando de corda, não está precisando de cantil. E tem alguma coisa, estou deixando para trás. Tipo joguinho de videogame. Se a gente está cheio de recursos, não usa, alguma coisa a gente não está fazendo. E com certeza ainda na jornada evolutiva, nós vamos encontrar inúmeras outras possibilidades guardadas para serem trabalhadas por nós, descobertas por nós dentro desse processo. Esse tema faz parte do capítulo 18, item 10 e 12, e o capítulo 18 também é muito importante. Ele fala da parábola do festim de núpcias, fala da porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino dos céus, fala também de dar-se-á aquele que tem, e reconhece-se o cristão pelas obras, ou seja, ele faz um convite, ele mostra as nossas possibilidades, e que não é só do muito falar, ou do bem falar, que nós vamos conquistar a nossa felicidade interior, que nós vamos conquistar a paz, que nós vamos ser verdadeiramente felizes. Porque todo o objetivo das religiões, sem dúvida nenhuma, é a gente se alinhar com a vontade de Deus. É a gente vivenciar essa vontade e com toda e mais absoluta certeza nós encontraremos a felicidade, a alegria plena dentro de nós. Sempre que nós nos desviarmos das leis de Deus, nos desviarmos dessa sabedoria, desse amor universal, nós sofremos um pouco dentro do processo. E por isso a necessidade de a gente se empenhar nesses estudos e trabalhar bastante nessa realidade. Quando a gente vê assim, muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Poxa, a gente fica um pouco assim, puxa vida, será que é de cobrança pura, Num primeiro momento que eu pensei assim, puxa, eu acho que não vou pedir mais nada, porque se eu já tenho bastante coisa, vou pedir mais coisa, é complicado. Mas até contando para vocês, nessa semana eu estava conversando com um amigo médium, e até vinha pensando um pouco desejoso de ter um pouquinho mais de mediunidade,
Uma mediunidade, aquela que a gente pudesse ver, que a gente pudesse fortemente interagir com o plano espiritual. E conversando com ele, ele disse assim, isso é mediunidade, é bacana. Eu já te falei daquela vez? Eu disse, não falou. Eu acordei um dia de noite, tinha um espírito me olhando a um palmo da cara, me olhando direto assim. Eu disse, André, não sei. E ele disse, e a outra vez tinha ele sentado em cima do meu peito, eu acordei, ele sentado. Eu disse, já mudei de ideia, não estou querendo saber de mediunidade. Na verdade, o meu desejo de mediunidade, fiquei eu refletindo, não era com aquele objetivo de servir melhor, era de satisfazer a minha curiosidade, de lançar olhares sobre o plano espiritual. Então pensei eu, vou lá no Paulo de Tarso e dizer assim, não desejo mais mediunidade, porque aí tem um monte de testemunhos aqui para dizer, olha, ele falou lá que era, né? Vocês podem me ajudar. Mas a verdade é que um primeiro instinto, um primeiro momento, a gente sempre acha que está muito limitado, que a gente precisaria de mais, que a gente não tem toda a força, não tem todos os recursos. Quando a gente vê uma prece bonita, a gente diz, não vou conseguir fazer. Esquece-se que um pouco de boa vontade, um pouco de amor no coração, pequenas luzes, o plano espiritual vem e nos complementa, nos supre, nos cresce, nos faz valer inúmeras outras potencialidades para que realmente as oportunidades se façam de levar luz, de levar amor, de levar entendimento, de levar esclarecimento, de levar a boa vontade a todos os caminhos, né? Então é importante que a gente confie também nas nossas próprias possibilidades e o que a gente vem fazer. Nesse capítulo mesmo, ele vem mais à frente e vai conversando coisas importantíssimas. E é brilhante como a gente vê como nas palavras de Jesus, pequenas frases refletem inúmeros conhecimentos. E ele diz assim, vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Ou seja, aquele que tem condições de ver e sabe que está agindo mal, ele se torna responsável, ele se torna compromissado com aquela realidade que ele está fazendo e por isso ele se torna culpado, ele se torna responsável por esse processo. É bem verdade que a gente também diz que quem sabe faz, se não faz é porque ainda não sabe. E inúmeras vezes na nossa vida nós vamos nos defrontar com isso. Eu sabia, eu fui lá e fiz. Eu sabia, algo estava me dizendo, provavelmente o nosso bom anjo da guarda nos alertando de alguma coisa, e nós insistimos mais um pouquinho. Achamos que ia dar um jeitinho e que eu ia conciliar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, e frustrei muitas vezes de novo as próprias expectativas de andar no bem. Mas isso é tão verdadeiro que o próprio Paulo de Tarso nos dizia assim, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não desejo fazer, este sim eu faço. Essa contradição está dentro de nós. E ela só vai desaparecer depois de realmente nós conquistarmos o amor, a sabedoria em plenitude e depois de nós termos uma fé com obras, com realizações, que nos coloque nos verdadeiros trilhos, né? Que não nos deixe desviar muito daquelas melhores caminhos que nos levam ao aprendizado e ao crescimento. Mas analisando essa pequena passagem, ele diz assim, olha, sem dúvida nenhuma, a primeira dedução que a gente faz é que existe uma relação entre conhecimento e responsabilidade. Aquele que conhece, torna-se responsável. E é claro que num primeiro momento a gente fica pensando assim, puxa vida, então eu vou sair agora da palestra aqui, porque se eu conheço eu vou me tornar responsável, é melhor não ir. Tarde demais, porque aí alguém vai dizer assim, ia ser esclarecido, levantou e foi embora. Quer dizer, quem embarcou agora está responsável, só resta aprender e aproveitar os bons momentos da espiritualidade junto de nós. Porque o crescimento é inevitável, o alerta é inevitável, é o compromisso maior da espiritualidade junto de nós, de nos esclarecer, de nos consolar, de nos elevar o espírito para realmente, para as verdades, para nós entendermos as finalidades desse mundo. Usar o mundo material
para a nossa libertação espiritual, sem subverter a ordem, no contrário, não o contrário, ou seja, usar Deus para ter sucesso no mundo material. Não, é usar o mundo material para realizar todas as possibilidades de bem, de amor, de fraternidade, de reequilíbrio, de acabar com aquele nosso mau humor, do nosso ranço interior, da nossa má vontade, dos nossos desequilíbrios, essas coisas que nós é que temos que fazer por nós. Não adianta o remédio, não adianta muitas vezes até o próprio psicólogo, o amigo, falar, porque eu tenho que desejar essas transformações dentro de nós. Ele também fala, sem dúvida nenhuma, de mais esclarecimento, mais amplas obrigações. Ou seja, tenho potenciais, eu posso executar mais. Se isso é verdade, a grande verdade é que quanto mais potenciais, mais possibilidades de êxito. E se a gente observa o nosso mundo material, aquela pessoa investida de maior cargo, de maior responsabilidade, os ganhos, os proventos também são maiores. Ou seja, se nós fizermos um bom uso de todos os recursos, a possibilidade de superação, de crescimento é muito maior dentro da nossa vida. Se existe responsabilidade, também existe uma grande oportunidade. Diz também, os que veem, os que não veem, não conhecem. Isso é uma grande verdade, porque na maioria das vezes o plano espiritual concede oportunidades de aprendizado, revisão, questões que não foram entendidas, ela traz com amor, com discernimento, a escola, o colégio, o professor, o livro, o amigo, para nos esclarecer. Um pouco longe da nossa justiça, é bem verdade, que muitas vezes nós achamos que se não fez é porque não queria, porque tinha má vontade e já colocamos segregados e talvez em ambientes muito mais perniciosos, onde não vai aprender nada. Mas através da própria reencarnação, nós aprendemos que muitas vezes, se fomos culpados no passado, cometemos crimes e delitos, a maioria das vezes a vida vai nos conceder um pai, uma mãe, amorosos, que vão nos ensinar, que vão começar tudo de novo e que, por beijos, carinhos e orientações, vão nos despertar o amor dentro de nós e nos endireitar. Não é nos mandar para prisões, não é nos mandar para o desequilíbrio, sobre influências de pessoas mais perturbadas, para tentar de alguma forma nos corrigir. Então, se nós vermos, a vontade divina a nosso respeito é muito maior, é muito mais soberana, é muito mais sábia, é muito mais amorosa. Diz também que os que veem e não querem enxergar de verdade, estão cegos para as coisas. E assim é. Se a gente observar a nossa realidade ao lado, a natureza, a própria biologia, a própria química, a própria astronomia, todos esses recursos, é óbvio que não foi o homem que criou isso. Se não foi o homem, existe algo. Existe alguém muito superior a todos nós, de inteligência, de perfeição, que realizou essa questão. E a gente insiste, não existe nada, é obra do acaso, é o Big Bang. Tá bem, mas quem é que criou o Big Bang? É um Big Bang anterior, e o Big Bang anterior? Deve ter sido um outro Big Bang que fez tudo isso. E nós insistimos que não quero ter olhos de enxergar. E mesmo tendo os recursos, os que veem se tornam cegos. Se tornam cegos por muitas vezes pelo orgulho, pela sua falsa sabedoria, pelo seu ceticismo, pelo sectarismo, pela divisão, pela má vontade muitas vezes, porque eu não quero dar o braço a torcer a algumas realidades e fico, por teimosia, insistindo em caminhos que não me levam à paz, que não me levam à tranquilidade e que não melhoram dentro da realidade interior. A grande verdade é que essa frase, antes de mais nada, ela deve trazer tranquilidade para nós. Ou seja, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ela nos alerta da necessidade de nós usarmos os recursos, as possibilidades em nosso próprio benefício, para que eu me torne menos egoísta, para que eu me torne menos orgulhoso, para que eu me torne menos materialista nos processos, para que pela minha própria transformação eu encante aos olhos de quem me vê, de quem está vendo o meu trabalho, e diz assim, poxa, isso é bom, isso é legal, eu gosto dessa realidade que ele vivencia, e pela minha mudança, pelo meu bem fazer, desperto os bons corações junto de nós. Muitas vezes a gente deseja fazer a reforma íntima.
principalmente a reforma íntima dos outros, né? Do nosso cônjuge em especial, né? Se a gente então é versado na leitura, a gente quer que ele mude, que ele se transforme radicalmente, insiste com palavras, quando a melhor maneira seria a gente se mostrar cada vez uma pessoa mais serena, mais amorosa, mais gentil, mais encantadora, profundo amor, profundo respeito. Ou seja, usar as bênçãos, os entendimentos, as leituras para me docificar interiormente, para nos esclarecer, para ter uma paciência sem limites, para conquistar a soberania de nós mesmos, sem me entregar aos meus maus humores, sem me entregar ao meu revanchismo, sem me entregar ao pessimismo, sem me entregar à melancolia, sem me entregar à própria depressão que tantas vezes nos circunda dentro de nós. E essas são, sem dúvida nenhuma, as grandes dificuldades que a gente vê nos dias atuais. É a tal da depressão e a angústia. Angústia pelo amanhã, angústia pelas realidades que virão, angústia do sucesso, angústia de não estar conseguindo dominar as situações, de não ser exatamente aquilo que a sociedade gostaria que eu fosse. E nós vivemos muitas vezes atormentados dentro do nosso próprio templo interior. E o Evangelho e os ensinamentos do Cristo vêm para apaziguar, vêm para despertar o lado bom. É óbvio que conhece as nossas limitações, é óbvio que conhece as nossas imperfeições, mas não vem trabalhar no lado negativo. Ele vem despertar o que tem de bom dentro de nós. E o amor cobre uma multidão de pecados. O bem que nós fizermos, fortalecidos pela espiritualidade, revigora o nosso interior, nos abre as possibilidades, nos abre os horizontes e nos fortalece dentro dessa caminhada. Também serve essas mensagens para elas, como dizem aqui, existem os que não leem o Evangelho e existem outros que não compreendem. E é verdade. Em alguns momentos nós somos levados a pensar assim, também se eu tivesse olhado nos olhos azuis do Cristo naquela época, provavelmente eu teria mudado. Será? Será que eu estaria preparado naquele momento? E será que Deus se fez presente só para aqueles privilegiados daquela época? Nós sabemos que não, né? As religiões vêm despertando, o Espiritismo vem como consolador permitido e vem trazer inúmeras mensagens nas nossas leituras, nos nossos palestras, pelo bem proceder de outras tantas pessoas, pelos bons livros, pelos bons exemplos de Chico Xavier, de Divaldo, de irmã Madre de Calcutá e tantos exemplos que a gente vê e se encanta de ver e gosta de presenciar situações e vivências das próprias realidades. Então é bem verdade que muitas vezes o Evangelho pode se tornar difícil para ser entendido. E que bom que nós temos a nossa casa, a nossa oportunidade de refletir, de pensar, de tocar ideias, de estudar em conjunto, que não é um livro mais fechado, que não é um livro para privilegiados. É para colocar em prática na nossa própria realidade, para nós vivenciarmos essas bênçãos dentro de nós. E há pouco eu falava a respeito dessa questão da mediunidade. E é bem verdade que se a mediunidade também é um talento adicional, uma possibilidade, mais ainda se torna responsável o médium. E essas palavras estão lá. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são. Se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E é comum, muitas vezes, o médium dizer, olha, vocês têm que enxergar, vocês têm que fazer. E a gente enxerga o cisco, enxerga o problema dos outros, mas não enxerga o nosso próprio problema. E, com certeza, a proferir uma mensagem, se nós não estudarmos, não entendermos e aplicarmos a nossa própria realidade, nós estaremos nos tornando censuráveis, estaremos escrevendo o nosso próprio atestado de condenação, porque eu sabia, eu ouvi, eu escrevi, eu transmiti e não apliquei a minha própria realidade. Claro que não é uma doutrina de condenação, é uma doutrina de libertação, de renovar os valores, de renovar as oportunidades a cada momento. Quando faço isso? A todo momento. Pode ser hoje, pode ser com uma palestra, pode
pode ser com o nascimento de um filho, pode ser no desencarne de uma pessoa, e eu me dou conta das possibilidades, das capacidades que eu tenho dentro de mim para me realizar em plenitude e colocar em prática as nossas possibilidades. Mas muitas vezes não é assim que a gente pensa. E é tão comum esse caminho que a gente se acha pobre, se acha limitado. E se nós vemos, não é só aplicado às próprias religiões. Quantas e quantas vezes nós vemos uma pessoa que depois de muitos anos, trabalhando com afinco, perde um emprego. E aí ele fica pensando, e agora? Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que conhecer aquela coisa, aquele curso que eu não entendia de economia, de contabilidade, senão não tenho um recurso, não vou arranjar emprego. E esquece 20 anos de aprendizado. A gente olha para o que não tem e esquece de olhar todo o seu potencial, todas as suas virtudes e toda a capacidade que tem e que acumulou ao longo dos anos e que muitas vezes vem de inúmeras existências anteriores na nossa própria vida. É um trabalho que está ao nosso alcance. E o próprio Evangelho nos diz assim, os talentos têm que ser abrilhantados, eles têm que ser trabalhados, eles têm que muitas vezes serem descobertos dentro de nós. E só quando a gente se lança num trabalho, num projeto, numa realização, onde a gente vai buscar a necessidade de fazer o bem, é que a maioria das vezes nós vamos descobrir coisas que nós não sabíamos a respeito de nós. Por isso, quando surgia a oportunidade de um trabalho na casa espírita, a distribuição de sopa, angariar recursos, fazer palestra, trabalhar no passe, a pessoa diz assim, mas eu não sei. Nem pensa duas vezes, diz, ok, fica verde de angústia depois, não sei se vou dar conta. Vai estudar o livro 1, livro 2, livro 3, vai pedir orientação, mas assume compromissos que nós vamos ver, que nós vamos descobrir coisas muito importantes. Porque a pequena grãozinho de fé, de mostarda que nós temos dentro do nosso interior, vai ser ampliada, vai ser auxiliada, e se nós tivermos a humildade e buscarmos com afinco, com carinho, com toda certeza, o plano espiritual vai nos ajudar inúmeras vezes. Mas é bem verdade que muitas vezes a gente se sente vazio, a gente duvida das próprias capacidades, a gente fica perdendo muito tempo em se lamentando do que eu não tenho e sem se dar conta do que tem. E nesse sentido, a gente pode ter a maior certeza de que para fazer o bem não precisa tanto. É estar presente, é oferecer um recurso, é oferecer um remédio, é ajudar numa roupa, é ajudar no mantimento, é um pouquinho a cada dia. Tem uma história que mostra, às vezes, num livro que eu gosto muito, chama-se E para o Resto da Vida, né? Edgar, mais alguma coisa do sobrenome, eu não me lembro, mas é um livro excelente para fazer evangelho com crianças e com jovens, né? E ele diz assim, tem um pai que pega uma tábua e um canivete e convida o filho e diz assim, meu filho, eu vejo que muitas vezes tu desiste das coisas com facilidade. Hoje eu quero te ensinar uma coisa diferente. Pegou aquele canivete, aquela tábua e riscou ele de cima até embaixo. Fechou um canivete e disse, tá bem, tá pronto. E aí a criança disse, tá pai, mas nós não vamos serrar essa tábua, não vamos fazer isso? Calma. Todos os dias ele repetia aquele gesto inúmeras vezes, até que no fim o sulco foi se tornando cada vez mais profundo e a tábua se partiu. E ele trouxe como mensagem para o filho dizendo assim, não é pelo esforço na tentativa de uma única vez, é na persistência e na perseverança que muitas vezes nós vamos romper as dificuldades maiores, as costas mais endurecidas, as dificuldades que nós temos no nosso interior de vencer essas barreiras dentro de nós. Então é nesse trabalho pequenininho, na insistência, na perseverança, não das grandes obras, mas a grande obra que está acontecendo não é exterior, é interior. É na nossa percepção, é na nossa prece, é na nossa vontade de acertar, é na admiração pelo mundo, é naquele revelar da própria espiritualidade dentro de nós, em todos os momentos da nossa própria vida. Há pouco tempo eu assisti uma palestra do Haroldo, e ele comentava muito da necessidade de nós prepararmos o nosso ambiente interior. E isso é verdade. Assim como a gente tantas vezes ouviu que quando um poço está pronto, a água surge, a verdade é também que no nosso interior nós temos que preparar o nosso recipiente, o nosso vaso,
a nossa capacidade de absorver as energias, de absorver as luzes, de absorver os talentos, de guardar dentro de nós os recursos inúmeros que a espiritualidade nos oferece. E realmente, se nós trabalharmos nisso, nós vamos buscar nas fontes da vida segundo o vaso que nós construímos. Ele pode ser um dedalzinho, ele pode ser um copo, ele pode ser um balde, ele pode ser um container, mas a vida doa. E não é por falta de doação da vida, é pela capacidade de criarmos as oportunidades, o entendimento, a dedicação, pela perseverança, pela insistência nessas realidades dentro de nós, que nós vamos buscar as grandes oportunidades que a vida nos trazem. Ou seja, se eu trago talentos, eu também vou descobrir oportunidades novas aqui, no construir um bom proceder, a trabalhar as nossas imperfeições, a buscar por realmente entender as lições do próprio Evangelho. Essa semana eu ouvi uma frase que no primeiro momento me chocou um pouco. É um grupo de atendimento e valorização à vida, e a pessoa diz assim: não leia o Evangelho. E eu disse assim: opa, estude o Evangelho. E aí eu entendi melhor as coisas. Porque às vezes a gente abre e diz assim: isso eu já sei. E uma casa, um tempo eu fui fazer uma palestra, né? Ela me disse assim: olha, o capítulo é esse. E eu disse: ok, então vamos botar esse título, não servir a Deus e a Mamon. E ela disse assim: vamos mudar o título? Eu disse assim: mudar o título? Porque quando as pessoas veem o título, ela diz: esse eu já sei, eu não preciso ir. Então ele diz: usa o mesmo conteúdo, só muda um pouquinho. Materialidade ou espiritualidade? Qual a sua opção? Tá bom, é bem a mesma realidade, mas se as pessoas dizem: esse eu já estou bom, esse eu já sei, a pessoa se desinteressa. E quantas vezes começa a me bater um receio de eu não conseguir ler o Evangelho de ponta a ponta e entender de verdade. Porque quando a gente assiste uma boa palestra, quando a gente assiste uma boa preleção, e a gente vê que aquela pessoa pega de um trechinho, de uma palavra, e discorre bonito, com entendimento, com profundidade, que tira coisas que a gente não tinha percebido, a gente diz: quanta coisa a fazer, quanta coisa a aprender. Mas, se nós temos esse receio de não ter toda essa capacidade, sem angústia, a cada um segundo a sua capacidade. E a felicidade vai ser proporcional também à nossa capacidade de entendimento, de alegria, de ter conquistado aquilo que nós não tínhamos dentro do nosso interior. Então, nessa busca, inúmeras vezes, nós vamos ficar maravilhados, nós vamos ficar radiantes. E quantas vezes, se nós já participamos de um trabalho onde existia uma manifestação mediúnica mais presente, ou que recebemos naquelas orientações uma mensagem de um parente já desencarnado, e nos dá uma alegria imensa, uma alegria que quase que nos bota a chorar, de tamanha felicidade naquele momento. E quantas vezes aconteceram isso também com os apóstolos, com todas aquelas pessoas que estavam com Jesus. E ele tem uma advertência importantíssima. É assim: sublime recomendação. O Emmanuel diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Naquele momento, aquela pessoa que recebeu a cura, que recebeu os dons, a vontade que tinha era ficar mais um pouquinho. Era ficar um pouquinho mais junto de Jesus, daquela alegria, daquela plenitude, daquele bem-estar de estar junto do próprio Mestre, de ter colhido aquelas bênçãos e querer perpetuar aquele momento. No entanto, Jesus não permitiu e diz: vá ter com teus familiares e mostra quão belas, quão grandes coisas foram feitas dentro do teu coração, mostrando que nós vamos sim ser muito ajudados pelo plano espiritual. Nós vamos receber inúmeras oportunidades, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que reunir com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos, e junto daqueles que às vezes nós amamos e que muitas vezes também temos dificuldades, e construir a nossa felicidade junto deles. Não é distante. E muitas vezes a gente vê nas casas espíritas muitas pessoas receberem a crítica: vocês conseguem fazer o trabalho do bem lá na casa espírita, eu quero ver fazer em casa. Às vezes é verdade. Muitas vezes a gente começa a fazer o bem na casa espírita, começa a exercitar, começa a praticar
começa a fazer tantas vezes que começa a se tornar um hábito, uma rotina, e vai se introjetando em nós essa realidade. E aí nós vamos para o grande desafio, que às vezes são aquelas pessoas que já conviveram conosco em outras existências, que nós temos dificuldades, em que a maioria das vezes nós temos medo de cair nas mesmas ciladas. A grande verdade, quando eu digo que não gosto algo em alguém, se a gente pensar bem, eu tenho um pouco daquilo dentro de mim. Eu tenho receio de voltar a incidir nos mesmos erros. Eu tenho receio de me deixar envolver por aquele caos, pelo aquele desequilíbrio, por aquele sistema, e tento fugir, nego. E muitas vezes aquela própria realidade ainda está presente dentro de mim. Se eu realmente desejo ampliar, se eu realmente desejo me fortalecer, é junto daqueles que eu vou exercitar a paciência, a paz, o amor, a perseverança, e vou cicatrizar de vez. Não só tendo curado dentro de mim, mas ajudando outras pessoas que têm os mesmos vícios, as mesmas dificuldades a se reerguerem. Aí sim, não só tendo sido ajudado pelo plano espiritual, tendo entendido, eu sou capaz de replicar o bem que eu recebi junto daqueles dos meus, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, onde a vida me colocou a vivenciar as nossas próprias experiências. E aí nós vamos solidificar, nós vamos consolidar esses maiores entendimentos dentro da nossa própria vida. Grande verdade que nós somos uma seara imensa. Nosso potencial é imenso, é vasto. Temos que trabalhar inúmeras possibilidades. Quando a gente estuda aquele capítulo do Sede Perfeitos no Evangelho, a gente vê quantas possibilidades nós temos e quantos recursos para trabalhar. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade de ir fazendo aquilo que é necessário no momento, e aprimorando, e a vida vai nos mostrando o que nós temos que construir, qual é o modelo que nós devemos seguir. E pequenos gestos vão nos ajudar a superar inúmeras questões. Eu, quando comentei a vocês que eu queria uma mediunidade um pouco mais direta, inegável que eu tenho uma que me ajuda muito, e eu tenho certeza que essa é acessível a todos vocês. Peguem um bom livro espírita, façam uma prece e abram a casa. Eu tenho mediunidade de livro, abro na página certa, pode ter certeza. Eu participei de um trabalho por muitos anos de atendimento fraterno, e eu começava a conversar com a pessoa e tudo, e tinha sempre comigo Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz. E ia alternando, né? Alternava até de propósito, para aquele benfeitor que estava junto comigo nunca saber qual livro que eu ia pegar, né? Só para ver se ele estava em dia com todos eles, né? E aí eu conversava com a pessoa, ela ia me contando a situação, a realidade, e eu comentava da necessidade de não só ter aquele momento de consolo, de amparo, de espiritualidade presente na conversa, no entendimento, mas no dia a dia. E é fundamental a gente fazer a nossa prece. E aí, para exercitar, eu digo assim, olha, chega em casa de noite, de manhã, nos momentos decisivos, nos momentos que tu te sente sozinho, faz a tua prece, abre o acaso. Abre o acaso um desses livros, e dava de presente o livro, e dizia, se em 30 vezes não cair 18 vezes, vem aqui que está viciado. Eu troco o livro com vocês. Porque é impossível, eu já fiz mais de vezes, e dá mais de 18 vezes, contado. Sem dúvida nenhuma, vem aquela mensagem que muitas vezes nos consola, nos fortalece, às vezes nos alerta porque nós não estamos no caminho correto, e mais do que tudo, nos dá certeza de que a espiritualidade sabe o que se passa dentro de nós. Nós nos sentimos com a presença espiritual dentro de nós. Se privar de fazer a prece, como algumas pessoas dizem assim, reza por mim. Até reza, mas meio maluco quem pede isso. Porque se privar dele mesmo, ter o contato com a espiritualidade, de entender, de receber, de perceber que tem um plano espiritual junto de si, não é nada saudável. Isso nós deveríamos fazer, porque essa vivência, essa fé, essa esperança, essa alegria é extremamente profunda. Digo isso porque eu e minha esposa, antes de ser espírita, nem tínhamos livros espírita em casa. E aí começamos a frequentar um pouco de palestra e tudo,
E não tínhamos nada para ler do Espiritismo, resolvemos, então vou fazer uma prece, porque ainda dava aquele vazio, uma sensação meio gozada. E aí estávamos conversando justamente assim, e quando a gente morrer, como é que vai ser esse negócio? O que será que a gente tem que fazer? E não veio a resposta, é claro, né? Então vamos fazer a prece. Quando abrimos o Evangelho comum do catolicismo, abre-se e passa aquela passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E justamente uma pergunta que um dos apóstolos fazia: mestre, como é que vai ser no plano espiritual quando eu acordar na realidade espiritual? Eu te juro que eu olhei para os lados para ver se tinha alguém me vendo, porque era impossível aquilo. E a mais certeza absoluta do amparo espiritual chega nesses momentos, quando a gente vivencia, quando a gente aceita os desafios, quando a gente se coloca em coisas que a gente parece que vai superar a nossa própria capacidade. E desses livros tem duas passagenzinhas que eu adoraria ler para vocês, porque eu já prometi que ia decorar, e sempre com medo de não decorar, eu prefiro ler. E desse é do Pão Nosso, e ele é uma passagem número 66, ele diz assim: boa vontade. Vai ter a boa vontade e a má vontade. A boa vontade a gente lê e vê a sublimidade e acha muito bacana. A má vontade a gente entende com profundidade, mas vê se não é a mais pura realidade. E ele coloca assim: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Mesmo que eu não tenha recursos, mesmo que eu não tenha grandes possibilidades, a simples boa vontade nos coloca em outra realidade e ela vai despertando os talentos, as possibilidades dentro de nós. Às vezes é difícil de reproduzir, porque a gente começa, boa vontade descobre trabalho. Não, descobre trabalho. Quem está pronto no próprio trabalho material, se tu tem boa vontade de aceitar qualquer trabalho que te dê, ela nos vem mais trabalho e o trabalho opera a renovação. Eu percebo as minhas limitações. A renovação encontra o bem, a satisfação de atender, de fazer o bem às outras pessoas. O bem revela o espírito de serviço, demonstra os meus potenciais, demonstra a boa vontade dentro de nós, o que eu faço. O espírito de serviço alcança a compreensão ganha humildade. Eu entendo as dificuldades, as possibilidades, me torno humilde, a humildade conquista o amor e ela vai seguindo nessa boa nova que vai surgindo a cada um. Mas o texto 67 é má vontade, também do mesmo livro. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. E aí eu já me encontro. Já que não é para fazer, então também não vou fazer, né? A ociosidade cria discórdia. Claro, se eu fiz pouco, tu fez menos ainda. Já começou a briga na brincadeira, né? A discórdia desperta o orgulho. Claro, eu sou menos ocioso do que tu. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. Já que não é para fazer, não vou fazer mesmo. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. E é impressionante como a gente percebe que é muito fácil a gente sintonizar com aquelas angústias, com as dificuldades, com a ira, com a má vontade, com aquela perturbação que ainda tem dentro de nós. Como o próprio Paulo de Tarso já dizia, o bem que eu quero fazer, ainda não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. E por um deslize, por uma palavra,
por uma palavra mal colocada que a gente coloca, nós não entramos na sintonia da má vontade e podemos ficar indefinidamente nesse processo. Mesmo que depois eu reconheça, eu abro vazão a esse processo, aquele lado ainda dificultado, o lado sombra, o que eu não trabalhei ainda, o que eu não exercitei, começa a se revelar e se mostra presente. E esse trabalho interior, essa mudança, essa transformação, cabe a nós fazermos. E por isso é importante a gente vir numa palestra, tomar o passe. E tem uma passagem do Evangelho que diz assim: exortai-vos uns aos outros, né? E a gente, para usar a palavra, tem que dar uma olhadinha no dicionário, exortar, incentivar, estimular. É importante a gente participar de um bom trabalho, de uma boa prece, de um bom momento de elevação do espírito, para a gente trazer luzes, entendimento, e nos alegrar e nos fortalecer nessa nossa caminhada, para que a gente realmente possa ter plenitude de boa vontade dentro de nós. Porque pela simples boa vontade, nós podemos conquistar a nossa luz interior e nos revelar o amor e todas as nossas potencialidades. Muita paz, muita harmonia, muita boa vontade para todos.